Você já ouviu aquele barulhinho inconfundível do motor do Fusca? Pois é, ele é mais do que um carro. É um pedaço vivo da história do século XX e do Brasil. Seja chamado de Beetle, Volcho, Carocha, Escarabajo ou, como nós conhecemos carinhosamente, Fusca. Esse carrinho simples conquistou o mundo, atravessou guerras, quebrou recordes e no Brasil virou uma verdadeira paixão nacional. Hoje, aqui no Oficina Secreta, você vai conhecer a trajetória completa do Fusca e do seu nascimento na Alemanha até se tornar o carro do povo brasileiro. Uma história com muitas reviravoltas, curiosidades e um legado que ainda vive até hoje. A história começa na Alemanha dos anos 1930. O país se preparava para modernizar sua indústria. E havia um grande desejo político: criar o Volkswagen, o carro do povo. O engenheiro Ferdinand Porsche foi o responsável por desenvolver o projeto. O objetivo era simples: um carro barato, econômico, robusto e que pudesse levar uma família de 4 pessoas. Em 1938, surgiu oficialmente o KDF-Wagen, que mais tarde se tornaria o nosso conhecido Fusca. Mas havia um problema. Pouco depois, estourou a Segunda Guerra Mundial. Em vez de ir para as ruas, a fábrica da Volkswagen passou a produzir veículos militares. Entre eles, versões adaptadas do Fusca, como o Kubelwagen, usado no front, e até um carro anfíbio. Ou seja, o sonho do carro popular alemão ficou adiado. Com o fim da guerra, a Alemanha estava destruída. A fábrica da Volkswagen, localizada em Wolfsburg, ficou sob administração britânica. Muitos acreditavam que seria desmontada, mas os ingleses decidiram colocar o projeto de volta em produção. Foi assim que o Fusca, agora chamado de Volkswagen Tipo 1, renasceu. Na Europa devastada, o carrinho fazia todo sentido. Era barato, confiável e fácil de consertar. Logo, começou a ganhar as ruas da Alemanha e, rapidamente, de outros países. Nos Estados Unidos, inicialmente recebeu olhares desconfiados, mas nos anos 1950, campanhas publicitárias inteligentes e criativas, como o famoso slogan Think Small, transformaram o Fusca em ícone da contracultura. Enquanto os americanos exibiam enormes Cadillacs cromados, jovens começaram a adotar o pequeno Beetle como símbolo de simplicidade e estilo de vida alternativo. Mas e no Brasil? A nossa história com o Fusca começa em 1950, quando chegaram os primeiros modelos importados. O sucesso foi tão grande que em 1953, a Volkswagen abriu uma filial no bairro do Ipiranga, em São Paulo, onde os carros eram montados com peças trazidas da Alemanha. E aí vem o marco. Em 1959, a fábrica de São Bernardo do Campo começou a produzir o Fusca Nacional. Era o início de uma verdadeira revolução automotiva no Brasil. O Fusca parecia ter sido feito sob medida para o Brasil. Era resistente para enfrentar estradas de terra, econômico para o bolso do trabalhador e barato de manter. Durante 3 décadas, de 59 a 82, ele foi simplesmente o carro mais vendido do país. Ano após ano, estava em todos os lugares, nas cidades grandes, no interior, nas praias, nos campos. Era carro de médico, de taxista, de estudante, de famílias inteiras. O Fusca era tão popular que virou parte da cultura. Quem nunca brincou de dar um tapa no amigo quando passava um Fusca azul? Na música, no cinema e até nas corridas, ele também apareceu. E claro, o mundo inteiro se apaixonou por Herbie, o Fusquinha da Disney com alma própria. Durante os anos 60 e 70, o Fusca foi adaptado ao gosto brasileiro. Ele ganhou pequenas mudanças de design, novas cores e evoluções mecânicas. Aqui surgiu também a famosa Brasília, derivada do Fusca, e a Kombi, que usava a mesma base mecânica. Era comum ver oficinas improvisadas no Brasil inteiro, com mecânicos que sabiam desmontar e montar um Fusca praticamente de olhos fechados. Mais do que um carro, ele se tornou um companheiro de vida. Mas a indústria automobilística evolui, e o Fusca começou a envelhecer. Nos anos 80, novos carros chegaram ao mercado com design moderno, maior conforto e desempenho superior. Até a própria Volkswagen lançou o Gol, que rapidamente conquistou os consumidores. Em 1986, chegou a notícia que muitos não queriam ouvir: o Fusca sairia de linha no Brasil. Foi o fim de uma era, marcado por muita nostalgia. Mas a história não acabou aí. Em 1993, o presidente Itamar Franco, grande fã do Fusca, pediu para que a Volkswagen trouxesse o modelo de volta, como parte do programa de incentivo ao carro popular. Nascia o Fusca Itamar. Produzido até 1996, ele não repetiu o mesmo sucesso das décadas anteriores, mas marcou pela curiosidade histórica. O carro que voltou graças a um presidente apaixonado. Enquanto isso, em outros países o Fusca continuava sendo fabricado. No México, por exemplo, ele era chamado de Volcho,
e virou praticamente patrimônio nacional, muito usado como táxi. Foi lá que em 2003, saiu da linha de produção o último Fusca original do mundo, uma despedida emocionante transmitida para todo o planeta. No total, mais de 21 milhões de Fuscas foram produzidos em diversos países, tornando-se um dos carros mais fabricados e vendidos da história. O legado do Fusca era tão forte que a Volkswagen não resistiu em tentar ressuscitá-lo. Em 1997, lançou o New Beetle, uma versão moderna e estilosa, mas voltada a um público mais jovem e com preço elevado. Depois, em 2011, chegou o The Beetle, com linhas mais esportivas. Apesar do charme, nenhum deles conseguiu repetir o sucesso do original. Em 2019, a Volkswagen anunciou o fim definitivo da produção da linha do Beetle. Mas será que o Fusca realmente acabou? Na prática, isso não aconteceu não. Ele continua vivo em clubes de colecionadores, em encontros pelo Brasil e no mundo, nas ruas onde ainda roda firme e forte, e principalmente no coração de milhões de pessoas que têm histórias para contar com ele. Poucos carros foram capazes de marcar tanto a vida das pessoas. O Fusca é mais que um automóvel, é memória, cultura, identidade. No Brasil, ele ajudou a motorização de toda uma nação. Para muitos, foi o primeiro carro da família. Para outros, ainda é o carrinho de estimação, guardado na garagem, cheio de história para contar. O apelido Fusca nasceu no Brasil, inspirado em Volks, e pegou de vez. O Fusca foi o carro mais vendido do Brasil durante 24 anos seguidos. Em 1972, superou o Ford Modelo T e se tornou o carro mais vendido do mundo. Na Cidade do México, milhares de Fuscas trabalharam como táxis até o início dos anos 2000. Em 1995, ele foi eleito o carro do século em votação popular no Brasil. O Fusca nasceu em um período conturbado da história mundial, atravessou guerras, cresceu com a reconstrução da Europa, conquistou os Estados Unidos e encontrou no Brasil o seu maior lar. Ele foi o carro do povo, o carro da família, o carro das histórias, e mesmo com o fim da produção, continua vivo, como lenda, como ícone e como lembrança de um tempo em que um carrinho pequeno e simples podia mover sonhos e unir gerações. Aqui no Oficina Secreta, o Fusca não é apenas uma máquina, ele é história, memória e paixão. Então comente aqui, qual a sua opinião sobre este ícone? Espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.